A gente começa com a aprovação pelo Senado da reforma trabalhista que muda a relação entre patrões e empregados. Para que sejam transformadas em lei, as novas regras dependem apenas da assinatura do presidente Michel Temer. Mudam, portanto, o sistema de jornada de trabalho e a concessão de férias. E se estimula a negociação como força de lei. Direitos como o 13º, fundo de garantia e licença maternidade foram preservados. O presidente Temer convocou a imprensa assim que a votação no Senado terminou. Ele disse que a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso é uma das mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Essa aprovação definitiva da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Aliás, desde a Constituição de 88, eu fui constituinte, o país aguardava uma nova legislação trabalhista. O texto principal da reforma trabalhista foi aprovado depois de mais de 8 horas de uma sessão conturbada. Foram 50 votos a favor, 26 contra e 1 abstenção. A demonstração que fica é de que o presidente da República mantém, se não íntegra, a sua base aliada no Congresso, pelo menos uma maioria com ela ele dispõe. A demora foi em razão de um protesto. Senadoras de oposição ocuparam a mesa diretora e se sentaram na cadeira do presidente do Senado. Eunice Oliveira mandou cortar o microfone, desligar o ar-condicionado e apagar as luzes do plenário. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presença da mesa. O grupo queria a votação de um destaque para alterar o texto que, segundo as senadoras, retiraria direitos de mulheres grávidas e em fase de amamentação. A oposição alegou que a questão não foi debatida. É uma manifestação política de senadoras que resolveram impedir o funcionamento da mesa diretora. O senador José Medeiros conseguiu 15 assinaturas e entrou no Conselho de Ética com uma representação contra as senadoras por quebra de decoro. Diante dessa postura de radicalização que foi adotada, numa afronta, num desrespeito à instituição, num achincalho ao país, porque foram eles que colocaram o país na crise. Os 14 milhões de desempregados foram criados durante o governo do PT. Nós temos direito de resistir e utilizamos a forma que nós achamos melhor. Não podemos concordar com esse retrocesso. O presidente do Senado voltou à mesa, apelou por um acordo e discutiu com oposicionistas. No início da noite, as senadoras deixaram a mesa do Senado e foi fechado um acordo para começar a votação. A proposta aprovada aqui no plenário segue agora para a sanção do presidente Temer. O texto da reforma trabalhista muda as relações entre patrões e empregados. Se o projeto for sancionado sem qualquer outra alteração, serão mais de 100 modificações na CLT. A reforma não muda direitos como o 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, seguro-desemprego e licença maternidade. E define que as convenções e os acordos coletivos se sobrepõem às leis atuais. As férias poderão ser divididas em até 3 períodos. O imposto sindical, a contribuição obrigatória, equivalente a um dia de trabalho, passa a ser opcional. A reforma também define as regras para o chamado home office, o trabalho em casa. O tempo de intervalo para jornadas maiores do que 6 horas pode ser negociado. Fica proibida a contratação de ex-funcionários no regime de terceirização. A jornada de trabalho poderá ser negociada. As principais mudanças devem se refletir na economia do país. Hoje são mais de 100 milhões de processos trabalhistas em andamento no Brasil, que rendem às empresas gastos de cerca de 20 bilhões de reais por ano. A expectativa é de que esse dinheiro, a partir de agora, possa ser usado para gerar emprego. Deve melhorar a relação de trabalho, a relação entre o patrão, entre o chefe e os seus empregados, e isso mais na frente vai redundar no melhor ambiente e no crescimento da produtividade. E aí o emprego vai ter melhores condições de crescer.
De qualquer maneira, antes que a reforma trabalhista entre em vigor, alguns pontos devem ser revisados. A gente conversa com o Yuri Ascar. Yuri, bom dia para você. O presidente Michel Temer comunicou aos senadores sobre a possibilidade de ajustes no texto? Bom dia, Roberta. Para que a reforma seja sancionada o mais rápido possível, os senadores aceitaram que o governo faça algumas modificações. Um dos itens que deve ser revisto é a possibilidade de mulheres grávidas trabalharem em ambientes de risco à saúde. Também estão previstos ajustes sobre a participação dos sindicatos nos acordos coletivos e a garantia de um salário mínimo para trabalhadores que fazem jornadas intermitentes, ou seja, contratados por períodos específicos e sem vínculo empregatício. Depois da aprovação da reforma pelo Senado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usou as redes sociais para afirmar que nenhuma mudança no texto atual vai ser reconhecida pelos deputados. Voltamos à redação do Fala Brasil.